Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso podcast Ninguém Te Conta Isso. É um podcast que tem o objetivo, estou aqui já com o meu convidado, já vai ser apresentado, de passar uma informação útil para quem está nos assistindo. A gente chama esse convidado de convidado especialista, tá? Então, e o nosso convidado de hoje aqui é uma pessoa muito especial. É o Dr. Matheus. Quem é o Dr. Matheus? O Dr. Matheus é um especialista em direito imobiliário, em direito civil de uma forma geral, mas ele atua muito nas questões ligadas à regularização fundiária, né? E o Dr. Matheus tem um escritório muito bem estruturado na cidade de Itu. Já estou denunciando aqui de onde que é o Dr. Matheus, mas ele atua em todo o Brasil, inclusive até em negócios internacionais. Ele acompanha aqui também. Então, o Dr. Matheus vai estar aqui conosco. É um prazer recebê-lo aqui no podcast Ninguém Te Conta Isso. Aqui vai estar aparecendo também o Instagram do Dr. Matheus, para todo mundo que quiser segui-lo e quiser depois consultar. Seja bem-vindo, Dr. Matheus. Professor, para mim é uma alegria poder fazer parte aqui desse seleto clube de convidados de um programa que traz prestação de serviço, informação para as pessoas, para a sua audiência, para todos que te acompanham. E eu quero poder falar algo dentro do que chama o teu quadro. Ninguém te conta isso. Você vai ter, no final do programa, você vai falar aquela coisa que só quem está assistindo esse podcast vai saber, que ninguém até hoje sabe, uma coisa que ninguém sabe, mas ninguém te contou. Tá certo. Tá bom assim, doutor? Tá ótimo. Muito obrigado. Uma satisfação, uma alegria estar junto aqui com o senhor. Tá bom. O que é exatamente isso, regularização fundiária? O que faz, o que essa área trata exatamente? Olha, professor, essa lei é uma lei relativamente nova, ela é de 2017, mas o Brasil já vive um movimento de regularização já há muito tempo, né? Muitas cidades foram formadas de forma irregular. Antes da 6766, que é a lei de empreendimentos imobiliários, as pessoas elas vinham ainda e ocupavam espaços, terras, elas iam ali picoteando e criando bairros, criando cidade. Outros empreendedores vinham e não entregavam da forma correta. Então nós temos hoje no Brasil aproximadamente 50% dos imóveis que de alguma forma ele tem alguma irregularidade. 50%? É muita coisa. Se a gente pensar que nós temos aí um país com aproximadamente 80 milhões de unidade, 90 milhões de unidade, é muita coisa, né? Nós estamos falando de um imóvel urbano. Urbano, tem rural também. E essa palavra regularização fundiária dá a impressão de que é algo coisa de terra. Rural, né? Terras maiores, mas não. Por quê? O bairro, ele é ali uma gleba de uma terra que teve alguma complexidade, né? E como que era feito isso antes de 2017? Uso capião, muito utilizado, uso capião coletivo. Tinha outras formas também de você fazer através de adjudicação compulsória, que é um termo de um contrato de quitação, que você entrava na justiça para poder ter ali o seu título de propriedade. E essa lei, a 13.465, ela veio descomplicar muitas coisas. Porque eles entram num bairro, numa comunidade, ou até parte de cidade, onde já está, acredite, muitas vezes, professor, já tem infraestrutura. Só que a pessoa que vive ali, ela não tem o título de propriedade. Tem muita gente assim. Muita gente. E ao contrário também. Ali tem bairros, tem núcleos que não tem infraestrutura nenhuma, que tem a ocupação das pessoas, em grande parte delas, elas compraram de alguém, então são terceiro de boa-fé. Outros estão na posse mansa, pacífica, ali com ânimos dominus, né? Com ânimo de dono, como se fosse o dono e como sendo dono, mas não tem o seu título de propriedade. E então, essa lei ela veio facilitar. O projeto ele é feito
através do poder público ou então de empresas e pessoas capacitadas na área, entre engenheiros, advogados, agrimensores, empresas de cadastro. No nosso caso, nós temos uma empresa que eu presto assessoria jurídica e também busco no mercado, eu já tenho parceiros, que um é engenheiro agrimensor, que o outro trabalha com cadastro. A gente entra no núcleo, faz o estudo, faz o levantamento das famílias e ali, professor, a gente identifica toda a sorte de complexidade. Mas a partir do momento que começa a gerar resultado, dá entrada na prefeitura, a prefeitura precisa autorizar. No meu caso, não tem recurso público. É porque isso já era uma dúvida minha. Pois não. Outra dúvida também, talvez seja de muitos aí, não sei. A gente acha que só quem pode fazer essa regulação fundiária, para mim, era o Estado. Não, o Estado pode também. Pode também. O Estado tem inclusive um departamento que é do Cidade Legal, do ITESP, que realiza. Mas aí tem que ter vontade política, essa coisa. E olha, do prefeito. Só que mais do que isso, tem que ter a estrutura. O Estado é muito grande. Então, eles não conseguem ter a capilaridade para poder atender o Estado como todo, porque tem bastante complexidade. Você veja, eu vou falar da minha cidade mesmo, Itu. Nós ainda temos pelo menos 50 bairros que tem algum tipo de irregularidade dentro da área rural e dentro da área urbana. Que vai de 60, 90 unidades a 300, 400 unidades. Então, quando você pega uma soma, dá um número significativo. Uma cidade vizinha nossa, 30% dela está em estado de alguma inconformidade, de alguma irregularidade. Então, Tu é Sorocaba, né? Nós temos ali uma região bastante grande, né? Sorocaba, Salto, Indaiatuba, Mairinque, São Roque, Porto Feliz. A gente está num eixo muito importante. Sim. Mas a nossa atuação, ela está no interior, está na Baixada Santista e, inclusive, projetos dado início agora fora do estado de São Paulo, né? Porque o que acontece? Muitas vezes a prefeitura também, ela não tem a estrutura suficiente para poder gerar essa regularização com os próprios servidores. Então, a gente, como empresa, vai, analisa, identifica o núcleo. É importante que tenha uma associação Amigos de Bairro para ajudar a legitimar, a fazer com que a gente busque toda a documentação necessária de cada um dos representantes daquela unidade. Dá-se entrada na prefeitura, a prefeitura autoriza, mas é essa a nossa relação, porque o custeio existe através do REURB social e o REURB específico. O social, a gente faz um mapeamento de pessoas até 5 salários mínimos. Certo. E nesse caso, existe sim o poder público que acaba custeando. Mas nós trabalhamos no REURB específico. Tanto que, professor, dentro da avaliação de imóveis, tem hoje chácaras que tem muita construção em cima, área de lazer, piscina, que chega a valer mais de R$1 milhão e ela não tem a matrícula do imóvel. Então a gente cobra um valor que não é nada absurdo, mas quando você trabalha ali em 80 núcleos, em 80 unidades, 200 unidades, isso passa a ser escala, então passa a ter um valor mais significativo, mas que a pessoa pode pagar em 40 vezes de R$200 por mês, em 30 vezes de R$200 por mês. Então ela passa a ser super interessante também para o morador, porque o título de propriedade vai trazer para ele muitas coisas, segurança jurídica, vai trazer para eles o futuro numa sucessão familiar, uma facilidade muito grande. Se ele precisar levantar um recurso para fazer um investimento, seja no próprio imóvel, seja num empreendimento, seja em qualquer coisa, aquela matrícula o permite fazer isso. A gente vê estudos de ascensão social ali naquela localidade, porque, veja, aonde tem desordem, aonde o Estado não está presente,
sabe como é que funciona, fica mais vulnerável. E quando passa a ter regras, urbanização, chega o asfalto, saneamento público, o título de propriedade, aquela localidade passa a ter uma ascensão social assim incrível. Existem estudos, você vê, Medellín é um grande exemplo disso. Medellín. Foi feito um trabalho incrível de regularização fundiária há 20 anos atrás. Ela era... Medellín foi exemplo para o mundo. Né? Para o mundo. Teve, claro, um problema, uma questão de ordem, teve sim um trabalho muito efetivo da polícia contra a criminalidade, mas não foi feito de forma isolada. Foi feito juntamente com o trabalho de regularização. Então, é um instrumento maravilhoso que tem dado dignidade para as pessoas, segurança jurídica, valorização do bem, porque pensa só, um imóvel que hoje, sem documento, pode ser negociado a 800, 700 mil. Imagina então com a matrícula, ele praticamente dobra o valor comercial. Então, só para organizar aqui a ordem das coisas. Então, o primeiro passo, se você mora num bairro, numa região, que você tem muitas pessoas que têm algum tipo de irregularidade, algum tipo de loteamento, falta alguma questão em que você busca essa regularização e não tem. Então, seria formar uma associação de bairro, aquele conceito de associação. Perfeito. E essa associação passa a ter uma representatividade junto ao poder público para pleitear alguns benefícios. Perfeito. E aí você atuaria como sendo assim, um advogado contratado desta associação. Juntamente com a empresa especializada em fazer a regularização, o projeto de regularização fundiária. Porque existe um projeto aí de engenharia. Tudo. Existe um projeto aí de arquitetura e urbanismo. Sem dúvida. De saúde pública, de infraestrutura de energia elétrica, de todas as coisas que precisa para um bairro Tem funcionar. Que refazer a planta do loteamento, com confrontantes, com medida de terreno, de tudo que ia apresentar esse novo projeto. Não daria explicação por que é que o Estado não regulariza. Ele tem que gastar com tudo isso. Tem que gastar com tudo isso e talvez para o Estado isso não seja... É muito dinheiro? Hoje tem, como eu disse, o ITESP, o Cidade Legal, que funciona. Só que eles não têm essa capilaridade, a condição de ocupar o Estado todo. Afinal, o Estado de São Paulo hoje deve ter, quem sabe, 40 e tantos milhões de habitantes, né? Então... 45 milhões. 45 milhões de habitantes, mais ou menos. Fazendo aí uma conta de padaria, quem sabe algo em torno de 10 milhões de unidade ou 12 milhões de unidade. Eu não saberia te dizer. Desse número, pode ter... E olha que São Paulo é um estado que está muito à frente de outros estados, a nível de ordem, a nível de cumprimento de legislação. E ainda assim, tem muitos empreendedores, maus empreendedores, que dão início e não finalizam o empreendimento, vende sem autorização. Tem outros mais malandros, espertinhos, que grilam a área e fazem todo... Eles vendem o empreendimento para arrecadar dinheiro até para buscar essa regularização, que não fazem. Não fazem. Quando, na verdade, o trabalho tem que ser inverso. Ele tem que dar... O empreendedor que trabalha de forma correta, ele tem que dar a entrada... Regulariza tudo primeiro. Para depois começar a vender. Depois que sair do cartório de registro de imóveis já individualizado as unidades, que ele pode fazer o lançamento e começar a vender. Mas a gente não vê isso na prática em alguns lugares, né? Claro, eu não quero generalizar, porque eu sou também do mercado imobiliário e vejo muita gente séria no mercado. Tá me dando um alerta aí. Então, quer dizer assim, que tem alguns empreendimentos imobiliários que estão sendo vendidos aí no Brasil que pode não estar regularizado totalmente. Com certeza. Por isso é importante a análise, por isso que é importante pedir toda a documentação de aprovação, a saída do cartório de registro de imóveis, o loteamento também, em São Paulo especificamente, quando passa de 50 mil metros, tem que passar pela Agrapoab, que é um órgão do governo do estado também que regula, que cuida da questão da infraestrutura, do que vai ser feito, de aprovação. É um chancelador da prefeitura. Para voltar, ele primeiro vai para a prefeitura, daí ele sobe para a Agrapoab, os que são maiores de 50 mil metros. Volta para a prefeitura e, estando tudo ok, da prefeitura vai para o cartório de registro de imóveis para abrir os títulos, para abrir as matrículas individualizadas do loteamento do terreno. Aí, então, pode ser feita a comercialização. Antes disso,
Não pode, é crime. E o Ministério Público... É crime? Antes disso, sim. E o Ministério Público pega firme, né? Só que o Estado é muito grande, o Brasil é muito grande, né? E não dá para regular. E aí a gente pode imaginar, nesses rincões... 5 mil municípios. Meu Deus do céu, 5.576, salvo engano, os municípios. Então, ao longo desse Brasil de meu Deus, não dá para ter a fiscalização necessária. Então, muitas vezes, inclusive, aquele proprietário de terra, que até por ignorância, eu tenho lá, sei lá, alguns alqueires, quer saber, eu vou fazer umas chacrinhas aqui de 500 metros, de 600 metros, de 1.000 metros e vou vender no famoso contrato de gaveta. Ele está cometendo crime. E começa a vender. Ali passa a ter uma ocupação. O ônibus está passando na porta, o bairro ali, de certa forma, já está formado. Qual é a solução no futuro para individualizar? Para poder ter a regularização? A regularização fundiária. Mas tem um detalhe. Essa lei, ela tem validade para os loteamentos que foram formados até dezembro de 2016. Está havendo um movimento para que esse entendimento... Eu estou vendo aqui, a lei de 2017. Para que... Lei 13.465. 13.465. E está tendo um movimento para que isso fique de forma um pouco mais abrangente. Porque a gente não pode... imagina, já se passaram praticamente 10 anos. E os problemas, professor, continuam e deve continuar. Porque o poder público não tem capacidade, no sentido de estrutura, para poder fiscalizar. O espaço territorial dos municípios no Brasil são muito grandes. Você veja, a minha cidade mesmo tem 600 quilômetros quadrados. É grande demais. Imagina nas cidades do Pará, do Maranhão, do Amazonas, qual é a condição de fiscalização? Não tem. Então isso acaba acontecendo mesmo. É uma realidade que o Brasil vive e também muitos países da América Central, América Latina, do México para baixo, Estados Unidos organizado, Canadá organizado, mas aqui acontece muito. Mas falando do Brasil especificamente, que é por conta dessa lei, tem bastante trabalho a se fazer. E aí isso dá dignidade. Eu falo num dos artigos, professor, que eu acredito isso de forma... Eu vi que você publica muito artigo no Diário de São Paulo. Exatamente, eu quero agradecer aí toda a diretoria, o Guilherme Sartori, pela oportunidade. Lá eu falo de direito, assim, de forma geral, alguns entendimentos, jurisprudência, falo de regularização fundiária, falo um pouco de política, que é algo que a gente gosta também, e me atrevo dar um comentáriozinho de economia, coisa assim que o valha, né? Mas isso de atrevido, porque não é o meu negócio. Agora, de qualquer forma, essa lei ela veio resolver uma questão que é uma realidade no Brasil. Cidade de São Paulo está fazendo um trabalho muito grande no REURB-S, no social. Tem feito, assim, o Ricardo Nunes tem feito um trabalho muito grande envolvido. Como é que dos programinhas? REURB-S? O REURB-S é o social. E tem o REURB-E. Que é o específico. 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 Então, vamos lá. Qual é a diferença? Eu vi aqui essas siglas aparecendo aqui, eu ia perguntar exatamente o que era REURB-S e REURB-E. O S é o social, então compreende famílias que tenham ganho até 5 salários mínimos, né? Então o poder público passa a ser responsável pelo custeio. Não que a lei impeça essas pessoas também de fazerem a contribuição quando tem uma empresa. Mas, doutor, eu vou te fazer uma pergunta assim, uma pergunta meio aqui de leigo mesmo. Por favor. Eu observo assim, entra campanha política, sai campanha política e fica lá aqueles que estão concorrendo a algum cargo, dizendo, eu vou regularizar, eu vou fazer isso. O meu governo foi o governo que mais entregou título de posse, essa coisa toda aí. Ou seja, o que eu percebo, você me contando agora, fazendo todo esse contexto, sim, é que isso aí fica muito assim, a pessoa esperando esses que estão no social. Esperando que tenha realmente um governador que cumpra com a palavra, ou um prefeito que cumpra com a palavra. Ou seja, a gente sabe que termina se não cumprindo com isso aí. As pessoas entram candidatura, eleição e continuam morando no imóvel irregular.
E isso aí, e eles estão nesse direito do social. Sim. Ou seja, a prefeitura teria que contratar todo esse pessoal aí, engenheiro, técnico disso, daquilo, tudo, para fazer todos os estudos e dali ele fazer toda a documentação necessária, registrar onde tem que ser registrado. Exato. Aí daí sim emitir o título de posse àquele morador, gratuitamente. É isso? Gratuitamente, só que não faz. Em sua maioria das vezes, tem cidades que a gente tem visto que estão fazendo, a gente acompanha meio à distância. O social a gente não participa, a minha empresa, eu conheço muitos que participam, amigos que participam, mas a gente não participa. O nosso é do específico justamente porque não tem recurso público, quem paga é o próprio morador. Mas, em compensação, ao final de todo o projeto, quem entrega o título de propriedade é o prefeito. Por quê? Porque tem que passar pela autorização da prefeitura. E é natural que se faça ali faz a propaganda dele, alguma propaganda em torno disso. Mas a verdade é que a satisfação do morador, seja ele do social, seja ele do específico, quando ele recebe aquele título de propriedade, como eu digo num dos artigos, né? O sonho do brasileiro, o maior sonho é ter a casa própria, mas o título vem e legitima aquele sonho. E ele pega aquele documento na mão e fala, ninguém me tira daqui. Essa é a minha casa. E quando é natural, a gente está aqui nessa vida de passagem, quando existe a sucessão, os filhos estão também, de certa forma, seguros para poder ser feito o inventário, né? Eu até coloquei aqui que o tema de hoje era regularização fundiária e o direito à terra, moradia e à dignidade. E a dignidade. Com certeza. E eu queria poder, se me permite, falar como é que foi que isso aconteceu na minha vida, né? Pois como é que você, de tantas áreas do direito, você foi se especializar justamente nessa? Foi assim. A minha formação profissional é no mercado imobiliário. Certo. Os meus pais iniciaram no mercado imobiliário há quase 30 anos atrás. Meu pai fez uma sucessão, ele saiu da indústria, né, e acabou montando, já investiu em imóvel, acabou montando uma imobiliária, comprou uma pequena imobiliária, mas reestruturou e a imobiliária foi crescendo. Eu tinha aí, quem sabe, 14 anos, 15 anos mais ou menos, hoje eu tenho 43. Na época, começou cedo. Comecei, e aí eu ia pro escritório, então eu fazia banco, né, era o office boy, fazia atendimento telefônico, e ali fui aprendendo um pouco do dia a dia. Quando eu tirei carta, aos 18 anos, foi o mesmo período que eu entrei na faculdade, eu fui fazer faculdade de Direito. Vou esclarecer, porque como nós estamos aqui na internet, carta é a carteira... A CNH. A carteira de motorista. É verdade. Chamada em São Paulo. O resto do Brasil é chamado mesmo de carteira de motorista. É verdade, desculpa. É que a gente tem aquela... enfim... Não, mas isso aí tá de boa. É a CNH. É o papel desses complementos. A carta de motorista. E então, eu fui fazer faculdade de Direito e fazia os atendimentos ali de locação, tal, algo mais simples, menos complexo. Com a experiência do dia a dia, comecei a liderar a parte de vendas e fazendo a faculdade de Direito. Ali eu enxerguei uma oportunidade, porque muitos imóveis que chegavam pra gente para vender, às vezes tinha algum probleminha de regularização. Ou a casa não estava averbada, ou então não havia sido feito o inventário, ou realmente só tinha o contrato ali de compra e venda, não tinha escritura, não tinha matrícula. E eu comecei a trabalhar aquilo de forma individual. Ao longo, né, do meu trabalho na empresa e assim como na faculdade de Direito. Aí surgia um inventário para fazer, eu ainda não era advogado, não tinha OAB, buscava um colega para poder fazer ali e assinar o inventário, ou então fazer o uso capião. Sim. E era uma forma de rentabilizar também, porque eu vendia esse serviço além de comercializar o imóvel do meu cliente. E passei a pegar alguma experiência. E aí o tempo foi passando e tal. Quando veio essa lei, alguns amigos, eles entraram realmente de cabeça nesse projeto que realmente... Porque qual é a diferença? Naquele momento, eu fazia uma regularização, 2 regularizações em pontos dispersos, né? Quando vem essa lei, ela te dá a oportunidade de fazer em escala. Sim.
Porque daí você regulariza bairros, você regulariza, às vezes, regiões. Porque é bom que se entenda esse negócio da associação, eu entendi, vejo se é por isso. Vamos pensar assim, o engenheiro, para fazer todo o trabalho, o projeto que a prefeitura exige, que é necessário para poder registrar isso no cartório, tudo direitinho, ele vai cobrar um valor. Sim. O trabalho dele. Isso, o agrimensor tá junto, tem que fazer. Tá junto. Aí, cada profissional que for necessário para atuar naquele projeto vai cobrar o seu valor. Perfeito. O que é que você faz com essas pessoas? Você junta aquela comunidade e faz um rateio desse serviço para que caiba no bolso de todo mundo. De todo mundo. E aí paga a tal da mensalidade que você falou lá, todo mundo paga. Um valor super justo, tranquilo. Aí com isso todos os profissionais são legitimamente pagos pelos seus serviços e você termina todo o projeto e é apresentado nos órgãos públicos para que este sim analise toda aquela documentação e bata o carimbo de tá tudo ok. Tudo ok, vai pro cartório e faz a individualização, entrega o título de propriedade. Em suma, é exatamente assim que acontece. É um trabalho muito relevante, doutor. Muito. E assim, ó, e também... Pelo menos, a meu ver, é muito relevante. É muito, porque você tá dando dignidade, você tá trabalhando... o sonho das pessoas, você está valorizando a propriedade, vai dando direito à sucessão, segurança jurídica e tem um negócio que é muito interessante que a gente tem visto. Você passa a reurbanizar aquele ambiente, passa a reurbanizar. Quantos lugares foram colocados esgoto, água, asfalto, depois da regularização. Então tem uma ascensão social, você falou uma palavra aí, sucessão. As pessoas nunca se preocupam com isso. Muitas vezes você tem lá pai e mãe, aí morreram, aí você tem que dividir os bens na família. As pessoas acham que é só para assim, você fica com essa parte aqui para não sei o quê, mas tem que fazer o inventário. Tem que fazer o inventário. E o inventário, se tiver estes problemas para serem resolvidos, ele trava todo o inventário. É verdade. Ou seja, nem aquilo que é líquido e certo dividir pode ser dividido enquanto não regularizar essas outras questões menores. É verdade. Por isso que o inventário dura anos e anos e não acaba nunca. É verdade. Porque tem que primeiro superar essas fases burocráticas. É verdade. Olha só, então... Não, isso envolve muita coisa, né? Envolve muita coisa. O sonho, as famílias, enfim, muitas vezes é o único imóvel que eles têm, então, e o direito de moradia e a necessidade de ter algum lugar. Então, é muito gratificante a gente poder ver a felicidade das pessoas em ter o seu título de propriedade e, sobretudo, professor, quando cotiza ali entre diversas dezenas de unidades, acaba fazendo com que esse valor se reduza e sempre num plano de pagamento absolutamente acessível. Porque o nosso trabalho, quando envolve todos esses profissionais, claro, cada um tem um custo, como o senhor bem mencionou, mas... existe ali a gente cotiza, né? E cada um tem ali a sua participação, inclusive tem a sua obrigação no trabalho do começo ao fim, para que seja feito um trabalho bem feito, para que seja entregue um trabalho de excelência e, sobretudo, para que ao final aquela família tenha o título de propriedade em mãos para poder ter essa segurança jurídica, essa alegria que é impagável. Sem dúvida. Agora, eu aqui, evoluindo aqui, né, fazendo minhas perguntas aqui, você falou já 2 vezes aqui na nossa conversa aqui a palavra uso campeão. O que é exatamente isso aí? As pessoas... Isso parece coisa assim de antigamente. Não, mas ela é muito atual. Ainda funciona. Sim, o uso campeão, ele é um instrumento jurídico, é um remédio jurídico que vem também regularizar algum tipo de inconformidade no imóvel. Por exemplo, a pessoa comprou através de um contrato particular, de um instrumento particular, é o famoso contrato de gaveta.
E ela mora, ela tem a posse mansa, pacífica, ela tem ali a vontade de proprietário, ela, enfim, paga os impostos, paga a luz, paga a energia, só que ela não tem a matrícula ainda no nome dela. Porque quem vendeu não regularizou. Não regularizou, ou já morreu, e você não encontra os familiares para poder fazer o inventário. Eu sou um crítico desse nome, contrato de gaveta. Por quê? Porque se a pessoa tem um contrato com outra pessoa, ela tem um contrato. Tem um contrato. Aquele contrato é legítimo. Ele é popularmente chamado, né? Contrato. O pessoal chama contrato de gaveta. Mas não é que aquele contrato, parece que é um contrato ilegal. Não, tem força regular. jurídica. Ele é um contrato legítimo. Legítimo, tem força. Apenas a pessoa que comprou, aceitou comprar daquela forma, dizendo assim, olha, tá bom, quando você terminar essa parte que você está terminando aí, você passa o imóvel com o meu nome, né? É uma coisa que pode acontecer. Aí, neste caso aí, o contrato, ela só tem direito porque tem um contrato legítimo. Uhum. Então, o que ela não tem, na verdade, é a transmissão do bem para ela. Do domínio. Ela está na posse, né? Mas ela não tem ali o título efetivo, que é a matrícula do imóvel em nome dela. Então, existe alguns tipos de uso capião. Por exemplo, uso capião urbano com imóvel até 250 metros, um único imóvel, a pessoa pode aguardar 5 anos, se ela demonstrar os 5 anos que ela está na posse e tal, ela entra com o uso capião e ela vai conseguir ali o título de propriedade em nome dela. E a matrícula sai limpinha. Certo. Sai uma matrícula nova. E é um direito legítimo. É um direito legítimo, tá na lei, entendeu? Outros casos, existe sim... Agora, já fazendo uma pergunta aí, vamos imaginar que uma pessoa, ela mora no imóvel, sei lá, há 10 anos. Tá lá. Ela comprova que ela mora lá. Sim. E vamos supor que o proprietário desse imóvel ele faleceu. Perfeito. Aí vai pro inventário da família dele lá. Mas ela tá lá esse tempo todo morando lá. Tá. Essa pessoa teria direito ao uso capião? Tem. Hoje, inclusive, tem uso capião familiar. Já tem entendimento, inclusive, do STJ, por exemplo. Mesmo que aquele imóvel faça parte de um inventário familiar? Mesmo que aquele imóvel faça parte de um inventário familiar. Se a pessoa ela tem o ânimo de dono, ela paga os impostos, ninguém requer a posse, ele pode, inclusive, requerer através do uso capião familiar. Então, assim, é muito extenso. Existe o uso capião também rural, né, de propriedade rural, que se você comprovar que você está no bem ali há 15 anos, por exemplo, numa chácara, num sítio, mas não tem o título de propriedade, mas você demonstra que está lá, que você cercou, que você cuidou, 15 anos. Mas se é produtivo, se você planta, se você tem uns animaizinhos, se você faz daquilo um negócio, já cai para 10 anos. Então tem umas regras. Mas aí é uma dúvida, assim, minha de leiga, assim. Mas aquele imóvel tinha um dono antes. Sim. E esse dono tem herdeiros. Pois é. Mesmo assim, a pessoa pode ser que ela tenha direito antes dos herdeiros? Vamos lá. Existem duas situações. Uma, essa pessoa pode ter adquirido esse imóvel, tá? Ainda que ela não tenha nenhum papel. Ela trocou por um boi, por uma bicicleta, por um bezerro. Ela tá lá há 15 anos, ela tem direito. Se a pessoa também se ocupou, tem um pedaço de terra aqui que ninguém tá cuidando dele. Vou eu cuidar. A família nunca se importou. Ele vai lá, cerca. Nunca notificou ele de nada. Nada, cerca, cuida. Tá lá agindo como dono e tudo mais. Se comprovado, também tem o seu direito garantido. Então, o uso capião, ele tem... outro dia, eu trabalho com uma construtora, presto serviço, assessoria para uma construtora grande, de um fundo bastante significativo, e eles estavam adquirindo um imóvel de 4.500 metros aproximadamente para fazer um empreendimento imobiliário, prédio, né? E eu estava fazendo análise
da documentação para poder validar a compra. Porque, na verdade, tudo isso aconteceu, só recapitulando um pouco, porque eu estava no meio imobiliário, terminei o direito, então me especializei no direito imobiliário e um dos braços do direito imobiliário é a regularização fundiária. Então eu presto assessoria para empresas, para incorporadoras, enfim. E aí a gestora, ela leu lá na matrícula que o proprietário havia feito uso capião do negócio. Daí ela virou para mim, Matheus, já não gosto, uso capião é porque a pessoa ocupou, invadiu e tudo mais. Eu falei, olha, é verdade também. Isso pode acontecer, mas nesse caso específico, eu vou te contar porque eu tô vendo aqui. Ele comprou a Gleba 1, a Gleba 2, a Gleba 3, ele foi comprando todos os vizinhos. E ele tá lá há 40 anos. A forma que ele encontrou de gerar uma única matrícula foi através do uso capião. Ela falou, foi dessa forma que ele fez isso? Eu falei, foi dessa forma que ele fez isso. Não. Então, tá bom. Então, para algumas pessoas, né, o uso capião, ele soa pejorativo porque acha que aquela pessoa foi lá e tomou de alguém, ocupou de forma irregular. Acontece sim, professor. A gente tem que ser muito realista nas coisas que acontecem no dia a dia. Mas o uso capião, ele também veio para dar segurança jurídica, regularizar esses pedaços de terras, terrenos e casas que tem alguma inconformidade, que tem algum tipo de irregularização. Dá para, inclusive, fazer o uso capião coletivo. De coletivo. Tem ali uma rua, tem ali até um bairro. Mas aí, hoje, a 13465 de 17, a lei do REURB, funciona muito mais porque ela amplia bastante. E no momento certo, no final do programa, tem aquela que eu vou contar para vocês. Que o uso capião não faz, mas a lei do REURB faz. Isso aí vamos esperar aqui pro final. Mas é que é um negócio interessante. Então quer dizer que o proprietário de casas de aluguel, ele tem várias casas de aluguel, aí ele loca ali com contrato, tudo certinho, tudo registrado. Mas aquele imóvel dele ainda não está 100% regularizado. Ele acha que está, mas não está, por algum motivo. Pode acontecer. E aí ele vem a falecer e a família vai lá querer assumir o controle disso aí. Só que você está me dizendo que... Às vezes não consegue resolver no inventário, na transmissão, mas consegue resolver no uso capião, porque as pessoas assumem, adquirem, herdam o direito de uso capião, de fazer o uso capião. Ou então através de adjudicação compulsória. Se é um contrato também antigo, que já tem o termo de quitação, então é possível se fazer. E hoje, professor, o CNJ, como tudo, né? A evolução, as coisas que têm acontecido, a tecnologia, eles estão abrindo bastante. Hoje os cartórios que trabalham de forma muito mais rápida, que começou a fazer divórcio no passado, enfim, e hoje fazem tanto o uso capião como a adjudicação compulsória, que é inventário mesmo. Que coisa incrível. Eu fiz um inventário agora recentemente em menos de 5 dias no cartório. 5 dias? No cartório. Na justiça, quanto tempo vai demorar? Então, tem sido... É totalmente imprevisível. Claro, tem regras e critérios para ser feito no cartório, tá? Não é... Por exemplo, não pode ter menor, não pode ter incapaz, não pode ter litígio, uma série de coisas. Mas quando você encontra ali dentro de uma característica a estrutura certinha e vai para o cartório, o mais demorado até hoje, a não ser quando falta algum tipo de documento.
aí não tem como Avança. o oficial, ali o cartorário, finalizar sem que seja entregue aquele documento. Mas chegou no cartório, entregou toda a documentação, é impressionante como tem funcionado. É assim como tem funcionado também a adjudicação, como tem funcionado também o uso capião extrajudicial. Os cartórios realmente têm feito um trabalho de celeridade muito bom e dá toda a segurança jurídica que dá também o judiciário. Tem o mesmo valor, né? Tem o mesmo valor. Não é só a decisão judicial que tem. Hoje também tem até as câmaras de arbitragem que também podem ser usadas para alguma coisa desse tipo? Olha, na verdade é mais para alguma demanda do entendimento comercial. Por exemplo, a gente tem uma relação que eu acompanho nos contratos. A gente faz um contrato de compra e venda, né? E aí muitas vezes eles colocam a câmara arbitral como lugar para... Mas eu ainda prefiro... como é algo um pouco recente... A ver com os cartórios. Com o judiciário, E com os cartórios. Muito interessante saber de tudo isso. Acho que o nosso público aqui está adorando ouvir, doutor. E eu queria, nesse minuto aqui, aproveitar e agradecer aqui ao nosso patrocinador master aqui, que é a CAGESP. A CAGESP é uma empresa especializada em atividades auxiliares da justiça, ou seja, todo tipo de perícia necessária, seja até nessa sua área aí de regularização. Sim, muitas vezes precisa. E muitas vezes nas perícias financeiras, bancárias, que tem, a CAGESP é uma parceira dos advogados, da advocacia, a gente costuma dizer. Então, é nosso patrocinador master aqui do programa. Eu quero cumprimentá-los e parabenizar pelo trabalho que desenvolve. Tá bom. E outra coisa, cabe perícia, então, no inventário? A depender da situação, sim. Se tiver uma inconformidade ali nos valores, se tiver litígio, se as pessoas não tiverem de acordo com o que está sendo tratado ali dentro do inventário... Porque, na verdade, o inventário nada mais é do que você reunir todo apresentar todo o patrimônio que fica, apresentar todo aquele patrimônio e dividir esse patrimônio de alguma forma. Aí pode ser que alguém não concorde com o que é dividido. Já participei de cada inventário que a gente representa uma parte da família, aí tem 6 ou 7 envolvidos, cada um representado por um advogado. A história vai longe. E aí, certamente tem que ter perícia, tem que ter... Olha, tem muita história boa aí, viu? Então, eu imagino que deva ter essas coisas mesmo, divisão, separação, divórcio, essas coisas todas aí. Doutor, o que mais o nosso público aqui precisa saber para ele participar desse processo de buscar essa regularização? Tem algum local que ele tem que ir? No caso aqui, no particular, tem que procurar um advogado como o doutor, ou se ele tem algum local que ele pode ir, aqueles que estão naquela do social, por exemplo. E outra coisa que eu perguntaria junto, quanto tempo a pessoa demora para ter isso resolvido? Boa pergunta. Bom, primeiro, precisa existir ali uma organização daquele bairro, daquele núcleo, daquela região, né? Identificar, sempre tem alguém com um espírito de liderança, que é uma referência, que pode ajudar na formação. É sempre bom que tenha uma associação amigos de bairro para dar mais organização ao negócio. E alguém que tem essa vontade. Essa vocação, essa vontade. A partir daí, ir no departamento responsável da prefeitura, que cada cidade tem ali uma distribuição. Tem cidade que está dentro da habitação, tem cidade que está dentro do planejamento, tem cidade que está dentro da Secretaria de Obras. Então, cada município tem ali a sua distribuição nas pastas, esse setor da regularização fundiária. E entender se já foi feito o cadastro, se já tem algum projeto, se já está em andamento. E, a partir daí, criar-se um movimento positivo em torno daquele núcleo, daquela região, para que seja feita, de fato, a regularização. Agora, muitas vezes, a prefeitura, por não ter uma quantidade ali de servidores naquele determinado... Porque normalmente, né, professor, o senhor que transita muito e tem muita relação, e o poder público, ele em sua maior parte, ele é dividido na saúde
na educação, já se for aí quase 50% da estrutura do município, né? Aí depois tem a parte de infraestrutura, tem a zeladoria. Então, quando vão pensar ali no departamento da regularização fundiária, muitas vezes ele é muito pequenininho ou até às vezes não existe. É uma pessoa só. Para fazer o cadastro, para cuidar de tudo. Então, assim, por que as empresas hoje que se especializaram nessa área têm ganhado campo? Porque a gente acaba sendo um braço, embora, no meu caso, não tenha recurso público, você acaba sendo um braço do poder público para poder auxiliar, para poder fazer cadastro e para poder fazer todo esse trabalho para que lá na frente seja entregue o título de propriedade. Porque isso ali para a cidade, para o município, para aquela região, vai ser um avanço muito grande. E muitas vezes o gestor acaba também se capitalizando politicamente dessa ação, desse ato, porque a população fica de fato satisfeita. Na verdade, se a gente for observar, o Estado sempre permite que a iniciativa privada atue junto. É uma boa parceria. Quando é feito com... Você pega até na própria polícia. Você tem lá Polícia Civil, Polícia Militar, mas você tem também aquela segurança privada, que também é permitida. Que ela atue até, algumas são até fiscalizadas pela Polícia Federal, negócio de arma, essas coisas todas. Eu sou super a favor quando as coisas caminham bem, né? Como você tem a medicina pública, sim, a privada, os terceirizados que trabalham bem. Sempre vai haver iniciativa privada em todos os setores que existem, né? E nesse caso aí, você explicou muito bem. Não há, dependendo da prefeitura, do estado, material humano, funcionário mesmo, gente para olhar a documentação, para conferir. E não só pessoa, mas quantidade. Tem que ser gente especializada. E dá celeridade ao processo, sabe? O senhor me perguntou do prazo. Eu já vi ser entregues título de propriedade com 8, 9 meses, mas também já vi demorar 2, 3 anos, porque depende de muitos fatores. Por mais que a empresa esteja coesa, esteja redonda... Isso se fizer com particular. Sim. Porque se for pelo Estado... às vezes demora mais. Tem gente que mora 20 anos e está sendo prometido para ele o título de posse, isso nunca é feito. Às vezes demora um pouco mais. Mas quando trabalha todo mundo na mesma... Eu sempre brinco, se a gente remar todo mundo para a mesma direção, a gente chega mais rápido. Mas se dentro do caiaque ali, do bote, um remar para frente, o outro remar para trás, não vai. O bote vai ficar rodando. Então, assim, em alguns momentos o Ministério Público tem que participar, se houver algum tipo de ação civil pública, seja por parcelamento irregular do solo, seja por uma questão de meio ambiente, enfim, também tem que chamar o Ministério Público, mas assim, a base mesmo do negócio é a empresa especializada, é a prefeitura que é fundamental para poder os projetos andarem lá dentro da administração pública e o cartório de registro de imóveis. O Ministério Público, nesses casos, já que você colocou o Ministério Público aqui na conversa, ele faz esses termos de ajustamento de conduta, que é justamente ajustes para que não se vá para um litígio. Sim. Costuma fazer isso? Costumam fazer. A presença do Ministério Público é sempre muito importante. Quando chamado, não é em todos os casos que eles participam, tem que ter ali alguma questão que envolva realmente o MP, mas eu vejo que dentro do MP existe essa vontade muito grande de solucionar essa questão urbanística, essa questão de núcleos mesmo de sociedade. Inclusive, dentro da associação, da organização do Ministério Público, tem tido promotores especializados nisso, como tem, o senhor me falava um pouco antes, de uma vara no TRF, que é especializada na parte de crimes financeiros, como existe em vários na polícia, o departamento de narcóticos, outros de crime financeiro. Então, no Ministério Público também já existe essa... vamos chamar de departamento, né? Ou o mesmo profissional ou promotor que está bem alinhado a essas questões e ele passa a notificar os núcleos, ele notifica a prefeitura e cobra a solução, a resolução dos casos. E aí, você sabe, quando o Ministério Público provoca, as pessoas acabam de alguma forma se movimentando de forma mais célere para resolver. Então eu acho muito bem-vindo,
acho muito importante a participação do MP, porque eles querem, de fato, solucionar essas questões de ocupação e de entrega de título de propriedade. Que é o papel. Que é o papel do MP. O papel do Ministério Público de uma forma geral, né? E aí, indo para o final aqui do nosso bate-papo, que passa rápido o tempo, né? Mas assim, quais são as maiores dicas, assim, gerais, que o doutor poderia aqui passar para o nosso público aqui? Eu falo que o nosso convidado especialista poderia passar de dicas aqui para o nosso público. Dicas gerais, assim, como tratar, como buscar esses direitos. Bom, você já falou aqui bastante, mas só para uma espécie de um resumo. Resumo. Primeiro, se for comprar um lote em algum loteamento e não quiser ter esse desafio de ter que buscar a regularização, é importante entender se de fato esse loteamento é regular. Como é que ele sabe? Bom, o cartório é um caminho, o cartório de registro de imóveis. A prefeitura é outro caminho. Na própria apresentação do empreendedor, quando ele apresenta o loteamento, lá tem que estar todos os protocolos, o número de registro, tem que estar tudo certinho. Se existe alguma dúvida, a pessoa tem que ir ao cartório de registro de imóveis para entender se de fato foi feita a individualização dos lotes. Tem algum local assim, sei lá, por exemplo assim, se você quer saber se uma pessoa está sendo processada, Sim. Nada, ela tira uma certidão de antecedentes criminais. Tem alguma certidão que o cidadão pode tirar de algum local? Tem, de empresas, certidões, a CND, certidões negativas de débito, certidões negativas de antecedentes criminais. Hoje é possível e está muito fácil por causa da tecnologia, né? Então existe sites inclusive específicos que dá para fazer busca, mas de uma forma geral eu aconselharia a pessoa ir no cartório de registro de imóveis e fazer essa consulta lá para o cartorário, lá para o oficial, referente a esse loteamento, se está 100% regular, se ela está fazendo uma compra segura. Agora eu tenho... desculpa. Pode continuar com a sua resposta aí. No caso da pessoa ter adquirido e já vivenciar num loteamento que tem ali a sua irregularidade, aí o caminho é esse que eu falei. Organizar ali a sociedade, montar uma associação, ir na prefeitura, ir no departamento, buscar uma consultoria jurídica para poder orientá-los, fazer com que uma empresa especializada esteja junto assessorando, que aí com certeza num período breve aí, com todo mundo andando junto da forma como eu falei, o título, que é a legitimação do sonho, em breve vai estar na mão dos moradores. Aí eu tenho agora uma pergunta, acho que cabe aqui, penso eu que cabe. Vamos admitir que eu sou o dono de um imóvel. Uhum. Não, eu não. Uma pessoa qualquer é o dono de um imóvel. Perfeito. E ela vende para um outro cidadão. E a documentação está toda em ordem. Saiu todos as certidões, tudo, matrícula da prefeitura, está tudo ok. Tá. E ela vendeu isso para um comprador de boa fé, que pagou tudo direitinho. Só que tem um detalhe. Esse vendedor... existia algum processo cível contra ele de cobrança de uma dívida. Sei lá, alguém está cobrando uma dívida dele e esse alguém amanhã no futuro pode falar assim, olha, ele vendeu esse imóvel aí, mas ele não poderia ter vendido, porque está discutindo um processo judicialmente comigo. Isso pode acontecer, um problema? Isso acontece. Acontece? Acontece. Por isso que tirar todas as certidões negativas ela é fundamental, inclusive no ESAG, no EPROC, para saber se existe algum processo, porque isso pode gerar fraude contra execução, se existe alguma execução, ou fraude contra credores, que seria algo... Sim. Grave. Mas aí o comprador, que é o terceiro de boa-fé, tem que demonstrar que, de fato, essa compra ele tentou fazer da forma mais segura possível, que ele não tinha relação com o vendedor, porque isso pode gerar fraude, né? Contra a execução ou contra o credor, né? Então tem que tomar um cuidado muito grande. Então veja você que está adquirindo um imóvel, seja bem assessorado por uma empresa especializada, uma imobiliária séria, ou até mesmo um advogado especialista em direito imobiliário, que tire todas as certidões, porque isso
é algo muito sério. Olha, recentemente eu vi um caso de um irmão que estava vendendo ali a sua propriedade. Eu assessorei, eu acompanhei esse caso, só que ele tinha muitas dívidas. Sim. Muitas dívidas. E um outro irmão, irmão dele, na família, são 2 irmãos, ele falou, eu vou comprar o teu imóvel. Eu compro, não queria comprar, puxa, teu imóvel, mas eu vou comprar para poder ajudar a resolver, a gente vai pôr outros bens, eu vou na troca te dou alguns bens, pago um valor de diferença e tal. Quando foi levantada todas as certidões negativas, a gente viu que a dívida ultrapassava muito o valor do bem. Certo. Então, naquele caso específico, pelos processos, pelas execuções que envolvia, pelo fato de ser família, irmãos, houve uma preocupação da nossa parte em dizer, por mais que você esteja de boa fé aqui, eu tô entendendo, e ele não tá querendo se blindar, esconder e tal, mas como é que você vai provar pela relação, pela proximidade? Então poderia existir ali fraude. Certo. Contra os credores. E aí, infelizmente, o caso, a negociação não se deu. Não, mas aí eu vejo o seguinte, alguém está te processando, cobrando uma dívida. Perfeito. Você está discutindo a legitimidade dessa dívida, o valor dessa dívida, tem essa situação até de perícia no meio, estou sempre envolvido nesses casos e tudo mais. Mas ainda não está em fase de execução. Ainda não está em fase de execução, mas existe uma dívida sendo discutida. Mas ainda é um risco. É um risco assim mesmo? É um risco assim mesmo. Se lá na frente houver a condenação, o credor pode dizer, pera lá. Ele não poderia ter vendido esse imóvel. Ele vendeu esse imóvel para se blindar. Houve fraude aqui, ou a execução, ou contra o credor, entendeu? Então, assim, é algo bastante preocupante. Existem formas de se blindar, claro que existe, dentro da lei, de forma correta, quando ele apresenta outros imóveis que garanta aquela negociação, de que o comprador não vai ter problema. Existe outras... Eu poderia dizer que uma das principais certidões que a pessoa tem que tirar é a certidão do judiciário. Com certeza. De saber se tem ações contra a pessoa. Com certeza. Eu nem me preocuparia tanto com os protestos, que ainda nem viraram execução, tá? Sim. Mas aqueles processos já em curso... De discussão de dívida e tal... Discussão de banco, por exemplo. É preocupante. Pode ser que amanhã a pessoa tenha um negócio cancelado. É por isso que é importante ter uma boa assessoria, seja de um profissional do direito imobiliário, seja da imobiliária que está acompanhando com o departamento jurídico. E a gente vê muitas relações, né, entre pessoas que acontecem, entre amigos, vizinhos, pessoas que se conhecem e acabam fazendo alguma transação e quem está comprando não toma o devido cuidado no levantamento das certidões. E isso pode gerar um problema muito grande. Aí tem que entrar com embargos de terceiro, tem que dizer que realmente comprar ali Eu vi um caso, por exemplo, de um financiamento pela Caixa Econômica Federal. Olha essa história. Pela Caixa Econômica Federal já tem bem aí uns 15 anos e foi feito o financiamento. A Caixa autorizou o vendedor vender através de financiamento pela Caixa Econômica Federal. Ok. Muito que bem. Só que o vendedor tinha uma dívida do passado. Alguma dívida lá. O credor do vendedor foi em cima de quem havia comprado a casa. Certo. E aquilo criou-se uma instabilidade muito grande. A Caixa deu crédito, pagou o vendedor. Pagou. Mas como essa pessoa se defendeu? Ela entrou com embargos de terceiro, dizendo, pera lá. A própria Caixa Econômica autorizou a liberação de crédito. Ela tinha como dever fazer todo o levantamento, né, da pessoa que estava vendendo e tudo mais, e aí houve a solução do caso. Eu tô com um caso semelhante lá no meu escritório. A mesma coisa. A Caixa vendeu o imóvel, ela vendeu, foi a Caixa que vendeu no próprio leilão. E não tem a matrícula. Tem problema. Muito questionamentos, muitas coisas lá, tá cheio de problema. Mas a pessoa que comprou
não consegue tomar posse do imóvel, não é dono de fato, e a Caixa cobrando lá a prestação dele. Mas isso acontece, eu vi num edital, eu também estou trabalhando para um outro cliente que comprou um imóvel no leilão e no edital do leilão a Caixa estava entregando apenas o direito de posse, não de propriedade. Então tá uma discussão, a gente vai ter que mudar a decisão. Eu vou ter que entrar com um pedido, porque esse meu cliente trocou de advogado, nos contratou agora recentemente. A gente foi dar a entrada no cartório de registro para poder averbar. Chamou a atenção a forma da aquisição, que era do direito de posse e não da propriedade plena. Eu liguei para ele e falei, olha, a gente vai ter que fazer... Porque ele me contratou apenas para poder levar ao cartório de registro e registrar. E eu trouxe a ele esse questionamento. Falei, olha, o senhor está correndo um risco da seguinte forma, a gente vai registrar, vai dar registro, mas vai registrar o seu direito de posse, não o direito da propriedade plena. Ele falou, pô, rapaz, e agora? Como é que a gente conserta isso? Vamos ter que provocar o judiciário de novo e começar tudo de novo. Doutor, eu acho que o nosso tempo aqui já chegou. Tô vendo as meninas aqui do estúdio olhando muito para mim assim, quando eu começo a olhar assim é porque já estourou o tempo aqui. Mas vamos lá, o seguinte, ainda bem que eu tenho o seu telefone aqui, que imagina, eu vou consultar sempre, porque... Por favor, estou à disposição. Vou consultar sempre. Você devia fazer lá o 0800, lá um telefone, tipo um atendimento ao consumidor. Coloca ali o meu Instagram e o meu telefone, que eu tô... Pode pôr meu telefone também, que eu tô sempre à disposição. Não, porque, na verdade, aqui eu mesmo já tô com umas 10, 15 dúvidas diferentes. Imagina, cada pessoa em casa que está assistindo isso aqui com o seu problema pessoal, de alguém que ela conhece, você... comprar com tudo certinho, documentação, e a pessoa pode amanhã tentar anular um ato que aparentemente é perfeito. É isso aí. Inclusive até comprando com a própria Caixa Econômica, olha só. E se acontece com a Caixa, acontece com os outros bancos com também. certeza. É um problema, viu? Então precisa sim de uma consultoria especializada nesse sentido aí. Pois bem, doutor, a gente está chegando aqui ao final do nosso episódio, né? Esse ligado aqui à regularização fundiária, mas promessa é disso, você vai ter que falar algo que ninguém te conta isso, que só você vai falar, que é uma coisa que ninguém sabe. Vamos lá. Bom, primeiro, assim, eu preciso ser muito correto em dizer que os profissionais que atuam no dia a dia da regularização fundiária vai saber do que estou falando. Mas eles não valem. Mas o público, ele vai se impressionar com algo que essa lei ela trouxe aqui de solução. Vamos lá. O uso capião, ele não faz uso capião em cima de terra da União, do Estado e do município. Ninguém nunca vai conseguir gerar um documento através do uso capião. Se uma pessoa ocupa uma área pública, não vai conseguir regularizar através de uso capião, só em cima de área particular. Porém, a 13465 de 2017 traz esse dispositivo de pessoas que formaram um bairro, formaram cidade, formaram um núcleo e nunca teria o título de propriedade através do uso capião. A lei do REURB dá essa possibilidade. Nossa! Então é um avanço no sentido de quê? Porque, veja só, professor, eu tenho certeza que o senhor, como eu, nós somos contra o grileiro, a invasão. Eu sou absolutamente contra. Sim. Mas vamos lá, a gente tem que trabalhar com a realidade. Existem cidades, existem bairros, existem comunidades inteiras que foram feitas dessa forma. E na grande maioria das vezes, o terceiro de boa-fé comprou de alguém que fez o ato ilícito lá atrás. Então já está lá há 30 anos, o neto já está nascendo naquela comunidade, já está nascendo naquele bairro. Então passa a ser um direito da pessoa ter o título de propriedade. Sabe que muitas propriedades públicas também é porque a prefeitura também tomou essas terras judicialmente. Muito bem falar, lembrado. Quando lá atrás não eram delas. Hoje são. Hoje são. Não resolve através do uso capião, resolve como? Através da 13465 de 2017. Então é uma lei super abrangente que vem para resolver a questão de moradia no Brasil. E não só popular. Existem casas
de valores altíssimos, e um dos artigos eu falo, Angra dos Reis, Praia do Forte, os lugares mais badalados, litoral norte de São Paulo, que foi construído ali em terrenos que não tinham origem, e foi comprado de alguém, muito provavelmente, mas não tinha matrícula aberta no cartório, e hoje, através da lei do REURB, é possível gerar o título de propriedade. Nossa, essa é uma informação importantíssima e realmente faz bem o nome aqui do nosso podcast, ninguém te conta isso. Parabéns, doutor. Obrigado. Doutor, faça as concessões finais, eu te agradeço. Que recado você quer deixar aqui para o nosso público? Bom, eu quero, professor Anísio Castelo Branco, primeiro dizer que o senhor é um profissional que é uma referência, para mim é uma alegria, uma honra poder estar participando ao seu lado desse quadro, desse programa que traz prestação de serviço, que fala direto com as pessoas, que tira a dúvida das pessoas em suas áreas e segmento. Então, para mim é uma honra, é uma alegria poder estar aqui. Sempre que precisar, tenha liberdade de contatar, de me ligar. Eu quero estar à disposição em todos os seus projetos, nas suas... o que for empreender, o que for fazer, pode contar comigo. Quero agradecer também o amigo Augusto, né? Querido, obrigado, Augusto, pela indicação. A gente já participou por algumas boas, inclusive, quando fomos trabalhar junto numa cidade no Nordeste, e ele é um grande auditor, fez um trabalho incrível. E a gente teve foi uma fase muito boa lá. Professor, obrigado a você, obrigado ao seu público que está nos acompanhando. E sempre que for convidado, será uma convocação e estarei presente, não vai ser um convite. Vamos convidar outras vezes, aí nós vamos pegar e escolher temas dentro desse universo, que é muita coisa. Muita coisa. Aqui a gente pode falar só de imóvel na planta, contratos, de uma série de coisas. A gente pode criar pautas aqui, que com certeza vai ser muito interessante. Falar só de sucessão, tem muita coisa boa. Muito interessante para o nosso público aqui do podcast Ninguém Te Conta Isso. Eu agradeço a sua participação, eu agradeço você estar com a gente até agora, e vamos para um próximo episódio. Tá bom, muito obrigado, pessoal.